Jó, capítulo 1, 6 a 12. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó, debalde, teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe, a ele, a sua casa, e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, os seus bens se multiplicarão na terra. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Capítulo 2, verso de 1 a 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Para mim, esse é um dos textos mais emblemáticos da Bíblia. Esse texto que retrata este encontro de Deus com seus filhos. E eu quero crer que aqui ele está se referindo aos anjos. E eu quero crer que esta reunião aqui acontece nas regiões celestes. E sem dar explicações, o texto nos informa que Satanás aparece por lá. E quem provoca a conversa é Deus. Perguntando para Satanás assim: de onde vens? Satanás respondeu: de rodear a terra e passear por ela. Satanás é uma espécie de turista inveterado. Ele anda por aí, ele está de olho, está antenado, está procurando uma brecha, está procurando alguém para devorar. E Deus dá outra cutucada e pergunta assim: observaste o meu servo Jó? E Deus dá o currículo de Jó. Não há ninguém na terra semelhante a ele. Em outras palavras, ele é o homem mais piedoso dessa geração. Homem íntegro. Íntegro é aquilo que você é com a porta do quarto trancada, sem ninguém observando. Homem reto. Reto é aquilo que você é em público, todo mundo está vendo. Homem temente a Deus. Princípio da sabedoria. Homem que se desvia do mal, deliberadamente santo. Satanás poderia ter respondido para Deus assim: bom, esse aí eu não observei ainda, tem outras agendas, ando meio ocupado, quem sabe um dia eu boto os olhos nele. Mas não foi a resposta de Satanás. A resposta de Satanás foi essa: também puderas. É muito simples, é muito fácil te adorar desse jeito. Tu tens abençoado a vida dele, tu tens cercado a casa dele com um grande muro de proteção, os bens desse homem prosperam na terra, tudo que ele bota a mão vira dinheiro.
Desse jeito é muito fácil. Agora, toca no que ele tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Satanás está aqui insinuando duas coisas. Primeiro, Satanás está insinuando que Deus precisa subornar as pessoas com bênçãos para receber delas adoração. Satanás está insinuando que ninguém adora a Deus por quem Deus é, apenas por aquilo que Deus dá. Satanás insinua que as pessoas só servem a Deus porque descobriram que religião dá lucro. Mas se o próprio Deus tirar o que Ele mesmo deu, aquele que hoje é adorador, transformar-se-á num blasfemador. Satanás insinua a segunda coisa. Ele insinua que Jó não é honesto quando adora a Deus, que a sua fé é mercantilista, que na verdade o que ele está é atrás do lucro, que o vetor que governa a vida dele é o dinheiro, é o bem-estar pessoal, familiar. Então ele diz para Deus: toca no que ele tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E aqui Satanás levanta duas teses. Primeira tese: ninguém ama mais a Deus do que o dinheiro. Segunda tese: ninguém ama mais a Deus do que a família. O que um homem tem? Um homem tem família, um homem tem bens. Satanás diz: toca no que ele tem, e ele vai blasfemar. Sem que Jó soubesse, Deus constitui Jó em seu advogado na terra, e coloca nas mãos de Jó a defesa da sua reputação, e diz para Satanás: pode tocar no que ele tem, só não pode tocar na sua vida. Em outras palavras, Satanás é um ser limitado e limitado por Deus. Ele só pode ir até onde Deus o permite ir, e nem 1 centímetro a mais. Nós adoramos o Deus que manda no céu, que manda na terra e que manda no inferno. Nas palavras de Martinho Lutero, Satanás é um cachorro na coleira de Deus. Ele só pode ir até onde a coleira o permite ir, e nem 1 centímetro a mais. Mas, com a permissão de Deus, Satanás sai dali para fazer um estrago na vida do Jó. Confira aí comigo nos versos 15, 16 e 17 do capítulo 1, que Satanás vai usar os sabeus, o fogo e os caldeus para trazer uma tempestade avassaladora sobre a vida de Jó. Confira comigo o capítulo 1, versículo 3, quando diz que ele era o maior dos homens do Oriente. Sabe o que significa isso? Ele era o homem mais rico do Oriente, o mais piedoso e o mais rico. Notinha de rodapé aqui: não é pecado ser rico, não é pecado ser rico. Jó era o mais piedoso, e não é opinião de amigo rasgador de seda, é o próprio Deus quem disse isso. E o mais rico também. O problema do homem não é ter dinheiro, o problema é o dinheiro nos ter. O problema não é possuir dinheiro, é ser possuído pelo dinheiro. O problema não é ter dinheiro no banco, o problema é entronizar o dinheiro no coração. E agora, num passo de mágica, esse homem mais rico do Oriente quebra, vai à falência, entra em colapso financeiro. E a pergunta é: será que a tese de Satanás era verdadeira? Será que Jó blasfemaria mesmo contra Deus? Será que ninguém ama mais a Deus que o dinheiro? A resposta está no versículo 21. Quando Jó recebe a notícia que ele está quebrado, falido, ele disse: nu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei. Sabe o que ele está dizendo?
Eu não trouxe nada para este mundo, eu não vou levar nada deste mundo, portanto o que eu granjeei entre o berço e a sepultura não é a razão da minha vida. E ele reprova e derrota aqui a primeira tese de Satanás. Ele prova que ele ama mais a Deus do que o dinheiro, e ele prova que ele adora a Deus não por aquilo que Deus dá, mas por quem Deus é. Bom, mas o que um homem tem? Um homem tem bens e tem família. O capítulo 1, versículo 5 diz que Jó era um sacerdote do seu lar. Ele era um pai exemplar. Ele era um pai intercessor. E não obstante ter uma agenda tão congestionada, ele encontrava tempo para orar pelos filhos, para exortar os filhos, para chamar os filhos, para conversar com os filhos. E ele não estava preocupado apenas com performance, ele estava preocupado com a vida de santidade interior, que os filhos blasfemassem contra Deus ou pecassem contra Deus no seu coração. Agora preste atenção nisso. Jó tinha 10 filhos e Jó era rico. Se você vê uma família com vários filhos e esses filhos são unidos, sobretudo quando tem dinheiro, isso só acontece porque por trás tem um pai e tem uma mãe que trabalha essa unidade. Porque dinheiro não tem liga, dinheiro não tem amálgama, dinheiro divide. Então Jó é aquele pai que une a família, que ministra aos filhos, que influencia espiritualmente os filhos. Ele é um sacerdote do seu lar. Porém, depois do revés financeiro, Jó recebe a mais amarga notícia da vida. Seus 10 filhos, num dia de festa, de celebração, todos reunidos na mesma casa do irmão primogênito, acontece um acidente e todos os 10 morrem no mesmo acidente. Você já imaginou o que é um pai sepultar todos os seus filhos no mesmo dia? Como é que volta do cemitério? Como é que recomeça a vida? Como é que se ergue do luto? Como é que se levanta das cinzas? Será que a tese de Satanás era verdadeira? Será que Jó blasfemaria contra Deus? Será que ninguém ama mais a Deus do que a família? A resposta está no versículo 20 e no versículo 21. Note comigo. Quando Jó recebe a notícia da morte dos seus filhos, está escrito aí que ele se levantou, que ele rasgou o seu manto, que ele rapou a cabeça, que ele lançou-se em terra, ele adorou a Deus e disse: o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó derrota a segunda tese de Satanás e prova que ama mais a Deus que a família. E prova que ele adora a Deus não por aquilo que Deus dá, mas por quem Deus é. Não pela bênção de Deus, mas pelo caráter de Deus. Pois bem, aí vamos agora para o capítulo 2. E somos informados que é uma outra reunião de Deus com seus filhos. E eu quero crer que os anjos, e eu quero crer que nas regiões celestes, e por lá aparece novamente Satanás. E quem cutuca é Deus outra vez, perguntando para Satanás: de onde vens? Satanás respondeu assim: de rodear a terra e passear por ela. Sabe o que ele está dizendo? Não mudei minha agenda, estou fazendo o que eu sempre fiz, estou por aí, estou antenado, estou de olho, estou procurando uma brecha, estou procurando alguém para devorar. E Deus cutuca outra vez e pergunta: observaste o meu servo Jó? E Deus dá o currículo de Jó sem mudar uma vírgula, o mesmo currículo. Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Me incitastes contra ele para o destruir sem causa, mas ele permanece íntegro. Sabe o que Deus está dizendo para Satanás? Satanás, suas teses são mentirosas. Suas teses são mentirosas. Jó provou que me ama mais do que o dinheiro. Jó provou que me ama mais do que a família. Jó provou que ele me adora, não por aquilo que eu dou para ele, mas por quem eu sou.
Aí Satanás parte para a terceira tese: pele por pele, e tudo que o homem tem dará pela sua vida. Toca-lhe nos ossos, toca-lhe na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. A terceira tese de Satanás é essa: ninguém ama mais a Deus do que a si mesmo. Sem que Jó soubesse, mais uma vez Deus o constitui em seu advogado na terra, e coloca nas mãos de Jó a defesa da sua reputação, e diz para Satanás: pode tocar nos ossos dele, pode tocar na carne dele, só não podes atentar contra a vida dele. Em outras palavras, Satanás é um ser limitado, e limitado por Deus. Ele só pode ir até onde Deus o permite ir, e nem 1 centímetro a mais. Pois bem, Satanás sai dali, diz a Bíblia, com a permissão de Deus, e põe uma doença maligna em Jó. Maligna. Ferida do alto da cabeça à planta dos pés. E a Bíblia diz que Jó vai ficando com a sua pele necrosada. Bolhas de pus vão se formando, ele tem que morder nessas bolhas de pus para aliviar a sua dor. Ele precisa pegar um caco de telha e raspar a pele necrosada. A carne vai ficando podre, seu corpo mal cheiroso. Ele não consegue comer, ele não consegue dormir, ele não tem pausa, ele não tem descanso. Não tem remédio que aplaque a sua dor. E ele vai ficando magro, magérrimo, macérrimo, de couro furado pelas costelas em ponta. Ele é uma carcaça humana. Ele é uma chaga viva. Ele é uma ferida aberta. Ele é um espectro humano. Ele é um espetáculo de horror. Nesse cenário tão triste, a sua mulher olha para ele, revoltada, diz assim: ainda conservas a tua integridade, Jó? Amaldiçoa a Deus e morre, acaba com isso. E ele respondeu: tu falas como uma louca. Temos nós recebido o bem de Deus, não receberíamos também o mal? E está no capítulo 2, verso 10. Em tudo isso, Jó não pecou contra Deus com seus lábios. Ele derrota a terceira tese de Satanás e prova que ama mais a Deus do que a si mesmo. Que ele serve a Deus, não por aquilo que Deus dá, mas por quem Deus é. Mas aí vem o capítulo 2, versículo 11. Confira comigo. Vieram os amigos. Elifaz, Bildade e Zofar vieram e combinaram vir juntamente para condoer-se de Jó, consolar Jó. Levantaram eles de longe os olhos, não reconheceram Jó, ergueram a voz e choraram, cada um rasgou o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram com Jó na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum deles dizia palavra alguma para Jó, pois viam que a dor de Jó era muito grande. Então, uma pergunta: esses homens eram amigos de Jó? E a resposta óbvia e ululante é: claro que eram. Claro. Você já recebeu alguma visita assim, nas horas mais difíceis da sua vida? Alguém que chegue, se assenta no chão com você, 7 dias, sem abrir a boca, a não ser para chorar? Você já fez alguma visita assim para o seu amigo mais próximo, na hora da angústia dele? Qual o problema desses homens? O problema desses homens é que num dado momento eles começaram a, entre aspas, fazer teologia, a lucubrar, a teologizar, a filosofar. E eles foram desenvolvendo uma espécie de lógica cartesiana. Eles foram desenvolvendo uma lógica de causa e efeito. E eles começaram a refletir assim: ninguém sofre sem causa. Para Jó estar sofrendo, ele deve ter feito alguma coisa errada.
Para trás sofrendo muito, ele deve ter feito muita coisa errada. Mas eles não só pensaram, não, eles falaram. E não só falaram para Jó. E assacaram contra ele os mais pesados libelos acusatórios. Chamaram-no de ladrão. Chamaram-no de adúltero. Chamaram-no de louco, falando: Deus matou seus filhos, você é doido. Falaram para Jó que ele só ficou rico porque roubou dos órfãos e das viúvas. Quando Jó era a perna dos aleijados, os olhos dos cegos e o amparo das viúvas. Cravejaram Jó com as suas setas mais venenosas. Massacraram Jó impiedosamente, com as críticas mais pesadas e livianas. Passaram em cima dele com um rolo compressor. E o que Jó fez? O que você e eu faríamos? Ele se defendeu. Ele se queixou. E ele fez perguntas. Jó fez 16 perguntas. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por que eu estou sofrendo? Por que a minha dor não cessa? Por que eu enterrei meus filhos? Por que eu não morri no ventre da minha mãe? Por que eu não morri ao nascer? Por que os seios da minha mãe não estavam murchos de leite para eu morrer de fome? Por que o Senhor não me mata de uma vez? Ele fez contra Deus, ele fez 34 queixas. 34 queixas. Sabe qual foi a resposta de Deus para todas as queixas e todas as perguntas? O silêncio, gelado, sepulcral. Nenhuma palavra, nenhuma resposta, nenhuma explicação, nenhuma luz no fim do túnel. E eu posso até garantir a todos vocês que o silêncio de Deus grita mais alto nos ouvidos da nossa alma que o barulho mais ruidoso das circunstâncias mais adversas. Se nós estamos olhando aqui, este homem que era sacerdote do seu lar, e o homem mais piedoso da sua geração, está lidando com 5 problemas vitais na vida. Qualquer área dessa que se desestabilizar, pode levar você a um fracasso. A primeira área, área financeira. Meus irmãos, quem sempre viveu numa magrela financeira, passar por mais uma crise, já está acostumado, o couro já está grosso. Está acostumado. Agora, para o cara que é o mais rico, quebrar de um dia para outro, decretar falência, a empresa falir, os negócios entrarem em colapso, eu conheço gente que se desespera. Eu conheço outros que se insurgem contra Deus. E eu conheço até aqueles que deram um tiro na cabeça. O homem mais rico está quebrado. Não tem crédito na praça. Segunda área. Este homem está sofrendo a dor de uma enfermidade cruel, sem cura, sem pausa, sem alívio. Ô gente, aqui para nós, ninguém fica de narizinho empinado numa cama de CTI, todo entubado. Ninguém. O dinheiro dele não resolve nada ali. A posição que ele ocupa na empresa também não resolve nada. Ele é o doutor mais famoso, também não resolve, ele está lá, totalmente dependente. Os títulos que a pessoa tem também não resolvem. Os diplomas que ela conseguiu granjear também não resolvem. A doença põe o homem no seu devido lugar. No período da pandemia, nós tivemos um caso emblemático no Brasil de um humorista
que brincou com a situação. De que se o vírus chegasse, ele ia para o melhor hospital, compraria o melhor respirador. E ele não enfrentaria o problema, porque ele tinha condições de superar o problema. E o vírus chegou. E o hospital não resolveu. E o respirador não resolveu. E ele sucumbiu. Ninguém consegue ficar de narizinho empinado diante da doença. Mas esse homem enfrenta um terceiro problema. Ele enfrenta o problema agora com os filhos. Meus irmãos, não é natural pai e mãe enterrar filhos. Não é natural. Não é natural. Se existe uma dor humana, talvez não possa existir uma maior que um pai e uma mãe enterrar um filho, enterrar uma filha. Lá em Vitória, pastor, eu tive um amigo, foi secretário de saúde do estado, um homem brilhante. A esposa dele era membro da igreja, doutor Adelso Cunha, e ele tinha 2 filhos. O caçula dele foi um dos mais bem pontuados em medicina, muito jovem ainda, uma carreira brilhante, menino inteligentíssimo, começando praticamente o curso ainda, enfrenta uma leucemia, e com menos de um mês, o menino sucumbiu à doença. E eu estou caminhando com aquele pai para o cemitério, no meio das lágrimas, e ele me disse uma frase que eu nunca esqueci. Ele disse: pastor, o que mais me dói é o meu filho ter furado a fila. O meu filho não tinha o direito de furar a fila. O natural era o meu filho me enterrar e não eu enterrar meu filho. Jó está aqui enterrando os 10 filhos num único dia. Quarta crise que esse homem enfrenta é no casamento. Todo mundo, até a família, abandonou Jó. Todo mundo foi embora. O cara está quebrado, o cara está doente, o cara está enlutado. A única pessoa que Jó talvez esperava que ficasse ao seu lado, nas agruras da vida, nos vales escuros da alma, era a sua mulher. E ela disse para ele: amaldiçoa, morram, acaba com isso. Mas finalmente, a quinta área que esse homem está sofrendo golpe são as amizades. Aqueles que vieram para ser consoladores tornam-se consoladores molestos. Aqueles que vieram para ser bálsamo tornam-se vinagre nas suas feridas. Aqueles que vieram para consolá-lo assacam contra ele pesadas acusações. Quando eu olho essa cena, a sensação que eu tenho é que Jó perdeu tudo. Ele está onde? No fundo do poço. E quando alguém está no fundo do poço, só tem uma direção para olhar. É para cima. É para o alto. Jó perdeu tudo, mas Jó não perdeu a sua fé em Deus. Ele arranca do peito um brado e diz: mais uma coisa eu sei, é que o meu Redentor vive. E por fim eu verei o meu Redentor revestido esse meu corpo, eu verei o meu Redentor. E aí, quando Jó faz essa proclamação nas noites escuras, porque Deus inspira canções de louvor nas noites escuras, Deus rompe o silêncio e começa a falar. O que é curioso é que quando Deus rompeu o silêncio e começou a falar com Jó, Deus não respondeu nenhuma das 16 perguntas dele. Deus não respondeu nenhuma das 34 queixas dele. Quando Deus resolveu falar, Deus fez 70 perguntas para Jó, todas retóricas. Na verdade, o que Deus fez foi abrir as comportas dos céus e despejar em catadupas, torrentes caudalosas da sua glória, da sua majestade, do seu poder, e Jó foi sendo esmagado pela grandeza majestática de Deus. E Deus começa a perguntar para ele: ô Jó, onde você estava quando eu lançava os fundamentos da terra?
Ô Jó, onde você estava quando eu espalhava as estrelas no firmamento? Ô Jó, onde você estava quando eu cercava as águas do mar para elas não invadirem a terra? E Deus foi mostrando a sua grandeza, a sua majestade, o seu poder para Jó, e Jó foi se encolhendo, e Jó foi se encolhendo, e Jó foi se encolhendo, para entender as verdades mais gloriosas que mudaram a sua história, que mudaram a sua vida. Que verdades são essas? Vamos ao capítulo 42. E a primeira verdade está aí no versículo 1 e 2, quando Jó diz assim: mas agora eu sei que tudo podes. Ele reconhece a onipotência de Deus. Eu gosto tanto desse texto. Agora eu sei que tudo podes. Meus irmãos, você e eu, nós temos impossibilidades intransponíveis. As nossas fraquezas são gritantes. Eu gosto muito de ler, sempre gostei desde a minha infância. E toda semana eu passo pelas livrarias para dar uma consultada no que está saindo de novo. E vocês muito bem sabem que as obras mais publicadas no Brasil e no mundo são obras de autoajuda. Livros que dizem para você: você é um gigante, você é forte, você tem a força, você é capaz, há poder nas suas palavras. As obras mais publicadas no Brasil e no mundo são os livros que ensinam você a ficar rico rápido. Eu acho que eu não estou sabendo ler esses livros, confesso. Agora, a Bíblia diz exatamente o contrário. A Bíblia diz que nós somos fracos, que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Por exemplo, nós temos fraquezas físicas. Ou gente, querendo ou não, gostando ou não, o tempo vai esculpindo algumas rugas no nosso rosto, indisfarçáveis. As meninas, mais inteligentes do que os homens, driblam isso um pouquinho melhor, com um bom cosmético. Às vezes acorda de manhã, é um caos. Bota um bom cosmético, vira um cosmos. Daqui a pouco uma boa cirurgia plástica ajuda muito. Mas chega uma hora, convenhamos, que ainda que o afamado cirurgião plástico Pitangui ressuscitasse dentre os mortos, não teria mais jeito. As pernas ficam bambas, os joelhos trôpegos, as mãos descaídas, os olhos embaçados. E diz os entendidos que cada fio de cabelo branco que brota na nossa cabeça é a morte nos chamando para um duelo. Eu acho até um exército acampado ao meu redor. Fraquezas físicas. Mas nós temos fraquezas emocionais. Ô irmãos, quantos de nós, se não todos nós, nas noites mais escuras da nossa alma, nós gememos e choramos, sem Deus eu não aguento mais, Senhor. Nós temos fraquezas morais. Quantos de nós, com lágrimas nos olhos, já disse para Deus: Deus, eu não quero mais cometer esse erro. Eu não quero mais reincidir nesse pecado. E daqui a pouco você se flagra cometendo o mesmo pecado. Não é porque faltou para você sinceridade, não, faltou para você poder. Nós temos fraquezas espirituais. Somos um ser paradoxal, contraditório. Há uma esquizofrenia dentro de nós. O bem que queremos fazer, não fazemos. O mal que não queremos, esse praticamos. Somos fracos. Mas é glorioso você poder afirmar: mas o meu Deus tudo pode. Tudo pode.
Para ele não há doença incurável, para ele não há vida irrecuperável, para ele não há casamento sem solução, para ele não há pecador tão endurecido que ele não possa quebrar, salvar, perdoar e restaurar. Ele pode tudo quanto ele quer. Louvado seja Deus. Portanto, não há nada para mim mais importante do que refletir sobre o quão grande é o nosso Deus. Quem é o seu Deus? Quão poderoso é o seu Deus? Quando o profeta Isaías estava refletindo sobre isso, e escrevendo sobre esse assunto, lá no capítulo 40, ele diz que o nosso Deus é aquele que mede as águas na concha da sua mão. Aí eu penso no Pacífico, no Atlântico, no Índico, no Mediterrâneo, nos mares, nos rios, nas fontes. Aí se você vai aqui ao Atlântico, tente esvaziá-lo com um baldinho, veja quanto tempo você vai levar. Pois o seu Deus mede as águas na concha da sua mão. O seu Deus pesa o pó das montanhas em balança de precisão. O seu Deus mede os céus a palmos. O seu Deus espalha as estrelas no firmamento, e por ser forte em força e grande em poder, quando as chama pelo nome, nenhuma só delas vinha a faltar. O seu Deus olha para todas as potências econômicas e militares da terra e considera todas essas nações como um pingo que cai num balde, como um pó numa balança de precisão, como um vácuo, como nada, com menos do que nada. Este é o seu Deus, Ele tudo pode. Se você perguntar para um astrônomo, por mais robusto que seja o seu conhecimento e por mais peregrina que seja a sua inteligência, qual é o tamanho desse universo que o nosso Deus mediu a palmos? Se ele for honesto, ele vai responder assim: eu não sei. E quando ele diz eu não sei, ele não está confessando a ignorância absoluta. Essa é uma matéria em aberto e ninguém é capaz de afirmar com exatidão qual é o tamanho do universo. Agora você e eu sabemos que o universo não é infinito, porque infinitude é um atributo exclusivo de Deus. Entretanto, o que os cientistas já sabem e afirmam é que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. E o que significaria isso? Significa que se você voar a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade, você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra do universo. Abraham Kuyper, primeiro-ministro da Holanda, disse que não há 1 centímetro desse universo onde o nosso Deus não possa dizer: isso aqui é meu, eu criei isso aqui, estou aqui, sou dono disso aqui. Este é o nosso Deus, Ele tudo pode. Agora preste atenção. Jó ainda está doente, Jó ainda está falido, Jó ainda está enlutado, Jó ainda está abandonado pela mulher, Jó ainda está acusado pelos seus amigos. O que está mudando aqui não é a circunstância, é a cosmovisão. A segunda coisa que Jó descobre, que eu acho maravilhoso, que mudou a história dele, está no versículo 2, quando ele diz: e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Isso é maravilhoso, sabe por quê, irmãos? Nós precisamos rever os nossos planos, não é verdade? Rever os nossos caminhos. Nós não enxergamos na curva, nós não enxergamos no escuro, nós nos equivocamos, abraçamos um projeto e de repente aquele projeto não é o melhor, temos que mudar. Deus não precisa fazer upgrade nos seus planos, Deus não precisa fazer atualização nos seus planos, Deus não faz rascunho nos seus planos. Não existe acaso para Deus. Os planos de Deus são eternos, perfeitos e não podem ser frustrados. Isso significa que a sua vida não é uma lasca de lenha jogada no mar da vida, empurrada de um lado para o outro ao sabor das circunstâncias. A sua vida está nas mãos daquele que governa os céus e a terra.
Não tem acaso, não tem azar, não tem sorte, não tem determinismo cego, não tem sincretismo, não tem miticismo, não tem olho gordo, não tem macumba para crente. A sua vida está nas mãos do mesmo Deus que está sentado no trono e controla o universo. Ele tudo pode e os seus planos não podem ser frustrados. Mas a terceira coisa que Jó descobriu está no versículo 3. Preste atenção comigo. Ele diz assim, no 42:3. Eu acho isso aqui maravilhoso. Na parte B ele diz assim: na verdade eu falei do que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Jó reconhece o seu limitado conhecimento. Então só vamos... Posso dar uma dica aqui, pastor? Pronto. Tira um sábado, tira um feriado e faça uma leitura de Jó numa sentada só. Um dos grandes problemas nossos, irmãos, é ler a Bíblia fragmentadamente. Tem crente até hoje que lê a Bíblia igual a caixinha de promessa. Tira um versículo assim, ó. Vou ver o que Deus tem para mim hoje. Não tem gente assim ainda hoje? É, caixinha de promessa. Caixinha de promessa só tem coisa boa, sabia? Só tem promessa mesmo, não tem dever nenhum, não tem obrigação nenhuma, não tem arrependimento nenhum. Leia a Bíblia, irmão. Lendo um livro todo, dá uma sentada só. Uma sentada só. Porque quando você lê o livro numa sentada só, você vai descobrir uma coisa: Jó não foi um estoico, que ficou num canto lá, trancando os dentes, calado, aguentando, calado. Não, Jó abriu o bico. Espremeu o pus da ferida, ele falou muito, ele perguntou, ele se queixou, se defendeu. Na hora que a coisa está doendo, às vezes você fala, às vezes você fala o que você não sabe também. Quando Deus revelou para ele a sua grandeza, a sua majestade, seu controle de tudo e de todos, Jó botou a mão na boca e disse: meu Deus, quanta coisa que eu falei, sem saber o que eu estava falando. Conclusão: o sábio é aquele que sabe que quase nada sabe. Porque quanto mais você sabe, mais consciência você tem de que o que você não sabe é muito maior que o que você sabe. O que faz barulho é lata vazia. No dia que você encontra uma pessoa sabichona demais, que fica rotando conhecimento demais em cima de você, é porque sabe muito pouco. Quem sabe não faz propaganda. Eu fui criado na roça mesmo, pé descalço. E quando você vai colher, por exemplo, uma roça de milho, há uma diferença entre uma espiga boa, granada, e um restolho, que só tem palha e sabugo. Toda espiga boa, ela se curva. O restolho, que só tem palha e sabugo, não se curva nunca, fica assim, sempre empinadinho, sempre empinadinho. Quando você encontrar uma pessoa muito empinadinha, pode ter certeza, é restolho. Só tem palha e sabugo. Quanto mais você sabe, mais humilde você tem que ser. Mais humilde você tem que ser. Reconhecer a sua limitação. Você pode fazer esse teste. Chega alguém assim, de peito estufado, eu conheço a Bíblia de capa a capa. Aí você cita João 3,16, já não sabe o que significa. Ele não sabe o que é. Não sabe nem onde encontra. Quarta coisa que mudou a história de Jó. Preste atenção, ainda não mudou a circunstância, mudou o entendimento. Versículo de número 5, confira aí comigo. Ele diz assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Meus irmãos, eu fico escandalizado com esse versículo. Perplexo, chocado. Sabe por que eu fico perplexo? É que parece a mim que não faz sentido
o que Deus disse sobre ele lá no capítulo 1, versículo 8, com o que ele agora está falando. Porque Deus disse assim sobre ele: não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. Isso não é opinião de um amigo bajulador. Quem está falando isso é Deus, e Deus não tem uma opinião, Deus tem um diagnóstico. Como é que esse homem pode chegar para Deus e dizer o seguinte: eu te conheci só de ouvir, agora os meus olhos te veem? Não parece contraditório? Como é que eu vou entender isso? Então deixa eu explicar um pouquinho. Você conhece a Deus? Conhece? Conhece? Quanto você conhece? Quanto? Quanto? Havia um cidadão que nunca tinha visto o mar. Eu não sei se era goiano ou mineiro, brincando. Um dia ele faz uma viagem para o litoral, e quando ele vê o mar, ele fica tão entusiasmado que ele exclama: agora eu conheço o mar. Aí chega um marujo com a pele tostada de sol e sal, e diz assim para ele: eu também conheço o mar. Qual a diferença entre eles? Você conhece a Deus? João 17,3 diz assim: e a vida eterna é esta, conhecer a Deus e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A própria essência da vida eterna é conhecer a Deus. Sabe o que você vai estar fazendo no céu depois que você tiver 1 milhão de anos lá na glória? Você vai estar conhecendo a Deus. Sabe o que você vai estar fazendo no céu depois que você tiver 1 bilhão de anos lá na glória? Você vai estar conhecendo a Deus. Deus é inesgotável em seu ser. Jamais haverá um tempo, e se eu posso falar de tempo dentro da eternidade, onde alguém possa dizer: agora eu já conheço tudo, não tem mais nada para conhecer. O céu vai virar rotina. Eu vou botar minha vida no piloto automático daqui para frente. Nem toda a eternidade será suficiente para você esgotar o conhecimento de Deus. Agora eu estou entendendo Jó. Jó está dizendo: eu só estou arranhando a superfície. Tem mais, tem muito mais, tem infinitamente mais. Agora eu entendo o profeta: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Preste atenção aqui. Você conhece aqui esse tipo de gente que toda vez que ele encontra com você, ele tem que fazer uma propaganda da sua espiritualidade, da sua piedade? Parece que vive assim, juntinho de Deus. Você fica até humilhado perto dele. Pode ter certeza, essa pessoa está longe de Deus. Quanto mais você conhece a Deus, mais consciência você tem de que você está só arranhando a superfície. Mas a última coisa que Jó descobriu e que mudou a história dele está no versículo 6. Confira comigo. Ele diz assim: por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Irmãos, eu fico chocado outra vez. Porque não combina com o que Deus disse sobre ele. Essa confissão fica bem na boca de um ladrão, de um assassino, mas na boca do homem mais piedoso. Brincando um pouco agora. Imagine a igreja presbiteriana da Gávea, se um dos seus pastores subisse ao púlpito, domingo à noite, num tom solene, semblante abatido, e abrisse o culto assim: meus irmãos, eu quero dizer para vocês que eu me abomino no pó e na cinza. Alguém ia suspirar: vem coisa aí. Não é assim? Que é isso, Jó?
O que você está falando? Que negócio é esse? Você se abomina no pó e na cinza? Como entender isso, irmãos? As pessoas que mais sofrem e mais choram e mais confessam seus pecados não são as pessoas que mais pecam. São as pessoas que mais perto de Deus andam. Quem está longe de Deus, nem consciência de pecado tem. Há 3 anos, pastor, eu estava pregando num hospital em São Paulo, um culto de final de ano, e a capelã do hospital me contou uma história triste, que acontecera naquela semana. Chegou uma moça, acompanhada do pai, com a hemorragia muito severa, e quando o médico foi atendê-la, ele disse assim, essa moça acabou de ter um bebê. A moça protestou, o senhor está enganado, eu não estava grávida. O pai disse, o senhor está enganado, a minha filha não estava grávida. Pois essa moça acabou de ter um bebê, e traga-me o bebê, senão eu denuncio o caso à polícia. Meia hora depois chega um bebê, numa caixa de isopor. Nenhuma culpa, nem da moça, nem do pai da moça. Porque quando as pessoas estão longe de Deus, nem consciência de pecado elas têm. Mas se você está diante da luz, daquele que é santo, 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 a sua reação é ai de mim, Senhor. Ai de mim, Senhor. É a reação de Pedro, afasta-te de mim, Senhor. É a reação de Paulo, miserável homem que eu sou. É a reação de João, cai como morto aos seus pés. Falta-nos, irmãos, esta consciência de quem é Deus e de quem nós somos. Bom, me permita remeter vocês ao versículo 10, porque penso eu, aqui está a chave hermenêutica do livro, a chave de virada na história de Jó, para a restauração de Jó. A Bíblia diz que Deus restaurou a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e Deus deu a ele em dobro tudo o que outrora ele possuíra. Agora, eu vou fazer uma perguntinha muito simples e diagnóstica. Você já chegou naquele ponto espiritual? Talvez, eu acho que você já deve ter chegado, eu não cheguei ainda, mas quem sabe. Naquele ponto espiritual que ninguém mais fala mal de vocês. Já chegaram nesse ponto? Eu acho que aqui na Gávea diz que o pessoal está bem avançado nesse nível aí. Então vou fazer uma segunda pergunta. O que você sente quando alguém fala mal de você? Você fica feliz? Você vibra? Sua reação é, glória a Deus, estão falando mal de mim, que delícia, eu vou até dormir melhor essa noite. É assim que você reage? Então me permita perguntar, o que vocês acham que Jó sentiu, quando os amigos disseram assim, você é doido, cara, Deus matou seus filhos, você é louco, você é um adúltero, você é um ladrão, o dinheiro que entrou na sua conta é dinheiro sujo, você roubou dos órfãos, das viúvas. O que vocês acham que ele sentiu? Vocês acham que Jó ficou feliz? O que ele fez? Se defendeu e se queixou. E fez perguntas para Deus. Sabe o que Deus está dizendo para Jó? Meu filho, esprema o pus dessa ferida. Saia dessa arena da autodefesa e entre na brecha da oração e da intercessão. Comece a orar pelos homens que criticaram você. Porque ninguém consegue orar por alguém e ter mágoa desse alguém ao mesmo tempo. E diz a Bíblia que quando Jó faz essa virada de chave na sua vida, e em vez de mágoa começa a orar pelas pessoas que o atacaram, Deus mudou a sorte de Jó. Chama a atenção de vocês para o fato de que as 5 áreas que Satanás tentou destruir na vida de Jó, Deus restaurou todas elas.
Primeira área que Deus restaurou, a saúde dele. Olha o versículo 16 aí comigo. Deus deu para ele mais 140 anos. E os filhos dos filhos até a quarta geração. Eu quero dizer para você que o Deus Jeová Rafá, o Deus que cura, está aqui nesta noite. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, é o mesmo para sempre, e Ele tem o mesmo poder, e para Ele não tem doença incurável. A última palavra não é da ciência, a última palavra não é da medicina, a última palavra é do Deus vivo, Ele tem todo o poder. A segunda área que Deus restaurou, está aí no versículo 10, no versículo 12, foram as finanças. E Deus deu em dobro, versículo 10. E se você comparar capítulo 1, versículo 3, com capítulo 42, versículo 12, você verá que Deus deu literalmente em dobro. Se ele já era o mais rico naquela época, ele se tornou agora duplamente o mais rico. O Deus a quem adoramos nesta noite, o Deus de Jó, é o Deus da restituição. Ele pode restaurar sua vida financeira. A terceira área que Deus restaurou foram as amizades, versículo 8. Eu acho isso maravilhoso, porque agora Deus diz para os amigos de Jó, que acusaram Jó, dizendo assim: olha, vocês lembram aquele homem que vocês criticaram? Pois é, aquele homem que vocês criticaram é mais justo do que vocês. Então vocês vão ter que ir lá naquele homem que vocês criticaram, para aquele homem orar por vocês. Para eu restaurar vocês, vocês vão ter que ir lá. Para aquele homem orar por vocês. Sabe o que Deus está fazendo aqui? Honrando Jó. Você não precisa se defender, você precisa orar. Porque quando você ora, as pessoas que criticaram você vão ter que voltar a você e mudar de opinião a seu respeito. Quando você cuida da sua piedade, Deus cuida da sua reputação. A quarta área que Deus restaurou foi o casamento. E aqui, pastor, eu tenho lido alguns comentaristas que dizem que Jó casou com outra mulher. E eu não vejo isso no texto. E como o texto não nos informa graficamente que ele casou com outra mulher, eu só posso entender que foi com a mesma. E agora eu vou descontrair um pouco com vocês, fazendo uma pergunta. Pense comigo só um minutinho, se Jó fosse brasileiro. Só um pouquinho. O que vocês acham que Jó falaria para essa mulher agora? Quando ele estava numa magrela, ela disse para ele: morre, homem, morre, mas morre logo. Agora o cara está curado, duplamente mais rico, no topo da pirâmide. O que diria para ela se eu fosse brasileiro? Morre, mulher, morre, mas morre logo. A fila andou, minha filha, a fila andou. Eu estou no outro agora. Não, mas não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu. Sabe por quê? Porque Deus é especialista em pegar cacos e fazer vasos novos. Deus é especialista em pegar um casamento machucado e ferido e transformá-lo. Deus é especialista em pegar gente doente, machucada pela vida e restaurá-las. Há pouco tempo, chega lá em São Paulo uma mulher para mim, dizendo o seguinte: olha, eu vim comunicar ao senhor que eu estou me divorciando. E falou já brava. E eu falei: como assim? Eu não estou entendendo. Eu estou me divorciando. Está claro? Ou para você botar a legenda? A mulher estava nervosa. E eu perguntei: mas por que, filha, que você está divorciando? Ela respondeu pesadamente: secou. Secou. Eu falei: como? Secou? Uai, minha filha, mas se secou, tem esperança. Ela regalou os olhos. Tem como assim esperança? Você não leu na Bíblia lá que a vara seca de Arão floresceu?
Pois Deus pode fazer florescer o que está seco no seu coração. O senhor está ficando maluco. Estou falando para o senhor que morreu, entendeu agora? Morreu. Falei, morreu? Uai, mas se morreu tem esperança? Você não leu na Bíblia lá que Jesus ressuscita os mortos? Pois você ressuscita o sentimento que morreu no seu coração. Falei, pastor, o senhor endoidou. Eu estou falando para o senhor que acabou, não tem mais nada, entendeu agora? Acabou, não tem mais nada. Acabou, minha filha, então tem esperança. Você não leu na Bíblia lá que Deus chama a existência as coisas que não existem? Pois Ele pode chamar a existência até o que não tem mais aí no seu coração. Você não vai divorciar agora não. Você vai orar comigo uma semana, depois você vem aqui e nós vamos conversar. Passada a semana, voltou. Diz, pastor, acabou a vontade de divorciar. Deus está restaurando o nosso casamento. Com Deus sempre tem esperança. Mas a última área que Deus restaurou foram os filhos. Capítulo 1, versículo 2, diz que Jó tinha 7 filhos e 3 filhas. Capítulo 42, versículo 13, diz que Jó teve agora novamente 7 filhos e 3 filhas. E alguém dizia, então, não foi tudo em dobro? Porque se ele tinha 10 antes, devia ter 20 agora. Mas precisamos entender um pouquinho melhor. Às vezes nós usamos um vocabulário, irmãos, que não deveríamos usar como crentes. É muito comum você escutar assim, um crente dizer, perdi minha mãe, perdi meu pai, perdi meu avô, perdi minha avó, perdi meu irmão, perdi meu filho, perdi minha filha. Você perde alguém ou algo quando você não sabe onde está. Como aquele pai que tinha acabado de enterrar o seu filho e chega um amigo para lhe dar um abraço e diz, meus pêsames, eu soube que o senhor perdeu o seu filho. O pai disse, não, eu não perdi meu filho. Eu sei onde o meu filho está. Eu sei com quem o meu filho está. O meu filho está no céu, o meu filho está com Jesus. Eu não perdi meu filho. Jó agora tem 10 filhos no céu. Jó agora tem 10 filhos na terra. Deus restaurou, e restaurou completamente. Sabe qual era a intenção de Satanás com Jó? Colocá-lo longe de Deus. Sabe o que ele conseguiu? Colocar Jó mais perto de Deus. Sabem por quê? Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. O que me impressiona nesse livro, eu termino aqui, é que Deus restaura, mas Deus não explica. Eu sei, Jó não sabia. Todas as pessoas envolvidas no livro estão equivocadas. Satanás está errado, porque pensou que ninguém podia amar mais a Deus do que dinheiro, família e a si mesmo. A mulher de Jó estava errada, porque pensou que Deus não podia ser adorado no sofrimento. Os amigos de Jó estavam errados, porque acharam que Jó estava sofrendo por alguns pecados que ele tinha cometido. Jó estava errado, porque pensou que Deus estava punindo-o sem causa, cravejando a vida dele com setas venenosas, e ele se queixou de Deus. Deus restaurou, mas Deus não explicou. Restauração sim, explicação nem sempre. Tem gente que chega para mim e diz, eu vou chegar lá no céu com uma listinha de perguntas, eu vou querer saber muita coisa. Vou lhe dizer que isso não vai ser necessário. O céu é autoexplicativo. A nossa leve e momentânea tribulação produzirá para nós eterno peso de glória acima de toda a comparação. Então, que nós nos aquietemos nos braços desse Deus que tudo pode, sabendo que a nossa vida está nas suas mãos e os planos dele são perfeitos e não podem ser frustrados. Que Deus nos abençoe.